O que aconteceu de verdade com a venda de veículos novos e usados durante a pandemia? Será que isso vai ter impacto para a gente nos próximos anos? E estou falando já a partir de 2022, 23, 24 e 2025. Eu sou Marcelo Gabriel, Head do Afterlab, empresa de pesquisa e inteligência de mercado do Grupo Novo Meio, e esse é o Análise Aftermarket Automotivo. Na semana passada, nós trouxemos os dados relativos às vendas no comércio atacadista e no comércio varejista de autopeças novas. E essa semana a gente continua a nossa análise nos dados da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, dessa vez analisando a venda de veículos, tanto os veículos novos quanto os veículos usados. E você pode se perguntar, mas por que eu preciso saber da venda de veículo usado? A venda do veículo usado é aquela que gera um ticket imediato. No momento em que a pessoa compra um veículo usado, ele leva esse veículo de uma oficina e vai fazer a troca dos itens de maior desgaste. Com certeza vai haver troca de óleo, troca de filtros, verificação de correias, verificação de pastilhas de freio, de disco, palheta limpadora de para-brisa. Então, a venda de um veículo usado, ela tem um efeito imediato no nosso mercado de reposição para o consumo de peças que estavam aí inesperadas, uma manutenção inesperada. Vamos analisar então este gráfico que mostra as vendas de veículos novos e veículos usados em 2020. Quando a gente observa a evolução de janeiro para fevereiro, nos dois momentos houve crescimento, ou seja, janeiro foi melhor tanto para a venda de novos quanto para a venda de usados. Março, abril, começa realmente a catástrofe, a derrocada da venda de veículos novos. Muitos fatores foram levados em consideração para isso. O isolamento social, a pessoa que estava pensando em fazer a manutenção, ela estava em casa, em home office, sem perspectiva de quando ia voltar a transitar. O medo de perder o emprego e assumir o endividamento ou fazer uma aquisição maior, uma aquisição de vulto, e isso aconteceu não apenas em veículos, mas em todos os bens cujo valor são altos, bens de capital que a gente chama, ou bens duráveis que são mais caros. Mas vamos observar o que aconteceu com o veículo usado. Existe um fenômeno na economia que é o bem substituto. Então nós idealmente adoraríamos comer manteiga, mas por questões econômicas a gente acaba optando pela margarina, ela é um bem substituto. E isso realmente aconteceu aqui com esta venda. Por quê? Vejam a estabilidade da venda de veículos usados. Ela sofreu uma queda muito menor do que a queda sofrida pelos veículos novos, foi subindo novamente a partir de junho e não parou de crescer até outubro. Lembrando que os dados que nós temos comparativos da Secretaria da Fazenda são até outubro. E um efeito mais interessante, do ponto de vista estatístico, quando a gente calcula a correlação entre essas duas medidas, as vendas de novos e as vendas de usados, nós tivemos uma correlação de 0,90 estatisticamente significativa. Para quem se interessa pelo assunto, uma correlação positiva alta como 0,90 estatisticamente significativa significa que a variação de cada uma das coisas que a gente está medindo, venda de novos e vendas de usados, elas cresceram juntas e de forma bastante intensa. Ou seja, tanto houve uma recuperação na venda de novos, mais difícil e mais lenta, quanto um crescimento sustentado da venda de veículos usados. E por que isso é bom? Isso é bom, primeiro, porque tem essa manutenção imediata para a reposição de peças de desgaste. Então isso gera um movimento maior no comércio de peças, tanto no comércio varejista quanto no comércio atacadista, a partir do momento em que as oficinas começam a receber esses veículos para essa manutenção não programada ou manutenção não esperada. E a venda de novos, o que ela gera? Ela gera demanda futura. Então a gente calcula
por volta de 2 anos e meio a 3 anos, o tempo em que esses veículos vão entrar no ciclo de manutenção no mercado independente. Então, um crescimento na venda de novos também é muito importante para gerar aí um bolsão, para gerar um estoque de manutenção futura. Vamos olhar agora 2021. 2021, vejam como as vendas de usados em 2021, elas foram estáveis. Com pouquíssimas variações, você vê que essa linha de tendência, ela é uma linha quase estável. Então, o comércio de usados, ele voltou ao seu patamar, à sua estabilidade e continua bastante ativo. Hoje, o mercado de usados é um mercado bastante ativo e bastante atraente. Tivemos problemas com a venda dos novos, falta de semicondutores, falta de equipamentos, veículos saindo das montadoras com um tampão de plástico porque não tinha o componente multimídia para colocar. Isso vai ser, daqui a alguns anos, seguramente vai ser objeto de colecionadores, objeto de quem está atrás desses veículos diferentes. Então, aquele veículo da marca X, que ao invés de sair com uma central multimídia, saiu com um tampão de plástico. Isso é um dos reflexos que a gente teve da falta de semicondutores na indústria automotiva. Mas o que chama atenção nesse gráfico de 2021 é uma ascensão na venda de veículos novos no primeiro trimestre de 2021, uma queda abrupta, outro ciclo de retomada. E, a partir mais ou menos de julho, uma certa estabilidade na venda dos veículos novos. Este fenômeno que a gente começa a observar a partir de junho e julho é o que a gente chama vulgarmente de boca de jacaré. O que acontece com essa boca de jacaré? Está crescendo um e o outro está caindo, formando realmente esse boca de jacaré. Então, voltando ao que eu tinha comentado, a venda de usados está num patamar mais ou menos estável e a venda de novos começou e está mostrando sinais de recuperação. As primeiras notícias que a gente recebe do fechamento do primeiro trimestre de 2022 não são positivas em relação à venda de veículos novos. Como a gente sempre diz, o mercado de reposição ele é um mercado resistente às crises. Se o mercado vai bem, de maneira geral, o mercado de reposição vai bem. Se o mercado, de uma maneira geral, não está indo muito bem, o mercado de reposição, por essa questão do bem substituto e de estar tratando de um bem que você já tem e não precisa fazer um investimento, ele vai um pouco melhor do que a média do mercado. Eu sou Marcelo Gabriel, Head do Afterlab, e esse é o Análise Aftermarket Automotivo. Obrigado pela sua companhia e nos vemos na semana que vem.